Olá pessoal do ensino médio, meu nome é Marcelo Barna, eu sou professor de filosofia da rede estadual de ensino do estado de São Paulo, ok? Hoje eu vou estar passando uma aula aí especificamente para o segundo ano, para os segundo anos, né? O tema é as regras da razão, correto? Nós vamos trabalhar um pouquinho com as regras da razão. Lembrando que isso faz parte do conteúdo aí do segundo ano, tá ok? Então vamos com calma, desculpa, porque o conteúdo do segundo ano, quando nós falamos em questões da razão, é um conteúdo bastante denso, exige bastante atenção para que a gente não caia em erros e pré-julgamentos, correto? Então, a aula, principalmente esta aula, ela está mais envolvida na história da filosofia no período do Renascimento, tá? Que são coisas que eu vou passar para vocês aí devagar ao longo das minhas aulas aí para o quarto bimestre, tá bom? Então, as regras da razão, né? Nós vamos ver com um pouquinho mais de cuidado depois em outra aula sobre o filósofo que vai ser tratado aqui, que é René Descartes, tá? Antes de eu iniciar a minha aula, então, eu vou pedir para que vocês aí, ó, por gentileza, né, que se inscrevam no meu canal e possam desfrutar dos conteúdos que tem, né? Tem uma aula para os primeiros, aula para os segundos, aula para os terceiros. Tem a minha playlist de convite à leitura, né, que trata um pouquinho dos poemas que eu faço, algumas crônicas que eu leio. Eu vou pedir para vocês ativarem o sininho aí para receber as notificações, deixar o seu joinha, né, aí embaixo, tá certo? E possíveis comentários que vocês puderem fazer, porque isso ajuda o desenvolvimento do meu trabalho aqui no YouTube, tá bom? Então, dando continuidade à nossa aula, ou iniciando a nossa aula, né? As regras da razão, tá? Então, assim, para construir explicações sólidas e bem fundamentadas sobre as coisas, então, para construir explicações sólidas e, veja lá, fundamentadas sobre as coisas, é preciso ter um método. O que é o método, né? O método nada mais é do que um caminho. A palavra método significa caminho, tá? Então, para que a gente possa construir explicações sobre um determinado assunto, nós temos que ter um método, um caminho, tá ok? Isto é, daí ele vai definir aqui, né? Uma forma sistemática, ou seja, que existe um sistema e organizada de realizar a investigação sobre o assunto em questão, geralmente seguindo um conjunto de regras ou princípios reguladores. Bom, essa é uma questão que eu não vou me atentar muito, né? Porque não é muito assim o, a temática própria desta aula, que seria falar sobre o método científico ou o método de investigação, mas sim a gente vai pensar um pouquinho sobre como, como nós organizamos o nosso pensamento diante a qualquer e toda investigação, seja ela filosófica, científica ou religiosa, ou demais áreas aí que possam ter essa necessidade, tá? Então vamos lá. Para que você entenda de maneira mais concreta, vamos analisar um exemplo de reflexão filosófica. Lógico, nós estamos falando de filosofia, então nós vamos entender um pouquinho de um exemplo de uma reflexão filosófica que enfatiza ao extremo, né? Aquilo que ultrapassa o que seria considerado dentro de uma normalidade, né? O ato de duvidar, a chamada dúvida metódica do filósofo francês René Descartes. Então, René Descartes é um filósofo francês, nascido em 1592, 1650, aí na época da modernidade, né? Ainda aqui havia
falando um pouquinho, né? Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Aqui ainda havia a influência do cristianismo muito forte, né? Inclusive a questão dos hereges, inclusive a questão, eu me esqueci o nome agora, dos católicos. Eu vou me lembrar, tá ok? Então, assim, então é um filósofo francês, René Descartes, né, que ele vai colocar em voga todas as dúvidas, tá bom? Então, se chama a dúvida metódica, né? É a dúvida na qual ele coloca, ele vai pensando e vai repensando, vai pensando e vai repensando, né? E isso vai trazendo mais dúvidas, tá ok? Então, o que seria a dúvida metódica, né? A dúvida metódica, ela tornou-se uma referência importantíssima e um clássico da filosofia moderna. Trata-se de um exercício da dúvida em relação a tudo o que ele, Descartes, né, conhecia ou pensava até então ser verdadeiro, tá bom? Tal exercício foi conduzido pelo filósofo de duas maneiras que nós vamos ver. Então, Descartes, ele desenvolveu um método chamado dúvida metódica, na qual ele fazia um exercício de reflexão, né, de pensamento, na qual ele procurava relacionar tudo e colocava em dúvida tudo isso para se chegar à verdade, para se chegar à verdade num contexto ou de uma verificação da realidade. Então, Descartes ele é muito importante porque o método, né, o método desenvolvido por Descartes, ele é utilizado até hoje na ciência, tá? Talvez aí algumas outras áreas e disciplinas possam se aprofundar um pouco mais nesse assunto, porém assim, René Descartes, ele tem uma influência muito grande na história do conhecimento humano, tá bom? Então, tal exercício foi conduzido pelo filósofo de duas maneiras. Então, vamos ver quais são eles, tá certo? Dando continuidade, então, eu lembrei a questão da Inquisição, né? Aqui nesta época de René Descartes, ainda estava muito em voga a Inquisição, na qual a igreja perseguia os cristãos não, a igreja perseguia aqueles que não, que iam contra as doutrinas, né? Então, metódico, o que significa metódica, né? Porque a dúvida vai se ampliando passo a passo, de modo ordenado e lógico, ou seja, né? A partir do momento que eu tenho uma dúvida, né, essa dúvida ela vai se ampliando passo a passo. Então, a grosso modo, né, vamos pegar um exemplo aqui. Eu respiro. Se eu respiro, é porque eu estou vivo. Mas qual é o processo que faz com que eu respire? O ar. Então, por exemplo, vamos lá, se o ar ele não existisse, eu respiraria? Será que não haveria algum outro método para que eu me mantesse vivo? Se o ar faz parte da respiração e me mantém vivo, o que é a vida? O que me mantém vivo? Então, essa é o método, é o método na qual Descartes utilizava para começar a duvidar das coisas. Isso a grosso modo, né? Só para vocês entenderem o que é a dúvida metódica, né? E ele, lógico, ele ia anotando, enfim, ia fazendo as observações dele, tá? Inclusive, ele tem um livro chamado Discurso do Método, né? Que fala um pouquinho sobre isso. E a dúvida radical, né? Por quê? A dúvida, ela vai atingindo tudo e chega a um ponto extremo em que não é possível ter certeza de nada. Ou seja, quanto mais nós vamos levantando dúvidas, nós vamos chegando a um ponto
né, que a gente vai chegar a não ter certeza de nada, nem mesmo do que o mundo existe. Então, Descartes chegou ao ponto de se dar conta e duvidar se realmente o mundo existia. Como em um jogo ou uma brincadeira, então, né, é um jogo, uma brincadeira, Descartes tentou duvidar até da própria existência. Né? Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre isso, mas Descartes chegou a falar também que será que essa vida não passa de um sonho? Porque no sonho nós também temos sentimentos, vemos cores, temos uma vida própria, né? Então ele chegou a duvidar até da própria existência. Por isso, a dúvida metódica costuma ser chamada também de dúvida hiperbólica, ou seja, maior do que o normal ou esperado, exagerada, né? Note que é um exercício bastante difícil, pois não é nada natural duvidar de tanta coisa. Então, assim, lógico, a gente não vai. Existem pessoas que já têm suas convicções prontas. Então, por exemplo, eu posso ter a convicção da minha fé religiosa e de que Deus realmente existe, e eu posso ter a convicção dentro da minha doutrina religiosa de que existe o céu, o inferno e existe uma vida após a morte, né? Então, essa é uma convicção pessoal de cada um tratado de uma doutrina. E Descartes, então, ele começa a questionar o quê? Justamente essas certezas que nós temos. Né? Descartes ele teve uma formação jesuíta, né? Haja sabido que os jesuítas são cientistas e grandes estudiosos, né? Dentro do cristianismo e muitas colaborações aí na ciência, para quem não sabe, inclusive quem fez a teoria, quem desenvolveu a teoria do Big Bang foi um padre jesuíta, ok? Só dá uma pesquisada que vocês vão encontrar. Então, assim, Descartes, ele chega a um momento da vida dele que ele começa a duvidar de tudo, né? E aqui, é lógico que não é natural nós duvidarmos de tanta coisa, né? Mas esse é um exercício filosófico e do pensamento e da razão na qual Descartes ele mergulha e vai buscando então encontrar a verdade. Ele queria, na verdade, encontrar o grande livro da vida, ou o grande livro da verdade. Por isso que ele faz esse mergulho, e aqui então ele coloca as regras da razão que são utilizadas até hoje. Tá? Antes de tudo, vejamos o porquê esse filósofo decidiu empreender tal esforço. Tá? O que teria motivado? A explicação está no início de suas meditações. Meditações, infelizmente ainda eu não tive a oportunidade de ler este livro, mas as Meditações é um livro de Descartes, eu só li alguns trechos, né? E aqui está um trecho do livro, né? O porquê, o que o motivou, tá? São palavras dele, tá bom? Vamos ver então como um filósofo, como René Descartes escrevia. Há já algum tempo eu me apercebi de que, desde meus primeiros anos, recebera muitas falsas opiniões como verdadeiras, e de que aquilo que depois eu fundei em princípios tão mal assegurados não podia ser senão muito duvidoso e incerto. De modo que me era necessário tentar seriamente, uma vez em minha vida, desfazer-me de todas as opiniões a que até então dera crédito, e começar tudo novamente, desde os fundamentos, se quisesse estabelecer algo de firme e de constante nas ciências. Isso é um trecho que está na página 17 do livro dele, Meditações, e aqui a gente pode observar o que então, de que René Descartes, ele chega a um ponto de que ele se apercebe de que ele estava com muitas falsas opiniões, né? A formação dele estava diante a muitas falsas opiniões como sendo verdadeiras, né? Isso haja visto aí na nossa criação, muitas coisas que nós vamos aprendendo
E com o passar dos anos, nós vamos nos questionando, principalmente na adolescência, se de que aquilo que eu aprendi é verdadeiro mesmo. E daí então, nós saímos para o mundo buscando encontrar a verdade e buscando encontrar aquilo que nos dá um sentido. Nem sempre o que dá sentido aos nossos pais e aos nossos antepassados é o que vai dar sentido a nós mesmos. E hoje, mais ainda com o advento da tecnologia, nós podemos ter essa possibilidade de descobrindo coisas novas, né? Então, tudo aquilo que muitas vezes nos parece certo, ao longo da nossa vida nós vamos tendo como incerto. E aí causa essa questão da dúvida, né? E cabe a nós, então, fazer o quê? Nos colocar numa posição de retidão e duvidar e buscar encontrar a nossa verdade e não mais a verdade que está fora. É isso que Descartes fala, né? É, só que para ele existia algo a mais nisso. Para ele existia uma questão de fundamentação científica, né? Nesta época de Descartes ainda não existia disciplina de filosofia, tá? A disciplina de filosofia, ou a separação das disciplinas, elas começam a vir a partir um pouquinho aí da Idade Média e no Renascimento, né? Então, a Idade Moderna, né? Na qual começa a haver a segmentação do conhecimento. Aqui até então tudo era ciência. Então, ciência seria tomar ciência, né? Estar ciente. Matemática, língua portuguesa, aritmética, filosofia, fazia parte tudo de um conjunto de saber. E aí depois há a segmentação do conhecimento. Então ele queria, como o Descartes ele era um matemático, ele queria entender algo que desse fundamento firme para as ciências. Tudo bem? Então por isso que ele começa a colocar em dúvida tudo. Em outras palavras, Descartes estava desiludido com o que aprendera até então nos estudos e na vida, né? Então, toda vez que nós temos uma desilusão com aquilo que nós estamos aprendendo, a gente coloca em dúvida, entramos em crise, colocamos todo o nosso conhecimento em xeque, né? E aí nós criamos o que a filosofia diz, ou talvez que Marcia Tiburi diz no livro, né? Um esgotamento. Aristóteles fala disso também, de um esgotamento a partir do momento que as coisas não fazem mais sentido para mim, né? Então eu entro numa questão de desilusão, ou seja, a palavra desiludido significa justamente isso, quando eu saio da ilusão, quando aquilo que eu acreditava me parece que não é real, e isso cria um vazio. E aí então que a possibilidade de se encontrar a verdade, ela se faz presente, tá? Então, Descartes ele estava muito desiludido com tudo aquilo que ele havia aprendido na vida, né? Depois de perceber que havia muito engano, aí se tornou uma pessoa meio desconfiada. Quem de nós não se torna desconfiado na vida? Quem de nós pode garantir que é o detentor da verdade por si só? Quem de nós pode acreditar em algo como verdade absoluta, né? Se nós não tivermos a experiência, tá ok? Então, ele se tornou uma pessoa muito desconfiada, né? Mas que não ficou só nisso. Além de ele ter se tornado desconfiado, ele não ficou, eu desconfio, mas sei lá, isso passa. Não, ele resolveu construir algo diferente, uma nova ciência que garantisse um conhecimento sólido e verdadeiro, tá ok? Então Descartes, ele é o criador de um método chamado método cartesiano, tá? Então, talvez aí em outras disciplinas, provavelmente ciências, vai trabalhar com o método cartesiano. A ciência trabalha muito com o método cartesiano, né? De verificação, enfim.
e tese, hipótese, e por aí vai. Eu não me recordo muito assim na minha mente, mas de memória quais são os passos do método cartesiano, mas utilizado até a ciência. Então, toda vez que nós temos uma desilusão, né, é lógico que nos causa um certo desconforto e para muitos muito desconforto, né? Nós temos algumas opções e uma delas é ou a gente estagna, entra em crise, ou então a gente procura criar algo novo que dê um sentido à nossa vida. E foi isso que René Descartes fez, nada mais do que isso. Ele resolveu construir algo diferente. Quantos de nós, em momentos de crise, construímos algo diferente? Quantos de nós, em momentos de que nós desconfiamos e chegamos à desilusão, nós construímos algo diferente? Vamos pensar no amor, por exemplo, quando um relacionamento ele é rompido, né? Ele deixa de existir, nós caímos numa desilusão, né? E aí a gente às vezes acha que a nossa vida acabou e muito pelo contrário, nós temos a possibilidade de criar um relacionamento novo, tá ok? Então, e com o passar do tempo nós vamos percebendo que aquele relacionamento realmente era um relacionamento que não valeria a pena. De repente aparece uma pessoa nova pra gente. Enfim, então eu acho que era mais ou menos isso, né? Então a aula, as regras da razão, né? Essas são algumas regras, tá? A regra da razão é sempre nós duvidarmos, né? Primeiro vem a dúvida, a hipótese, né? Que eu levanto, vem a dúvida e depois o método, né? O método, o caminho para eu verificar se aquela dúvida realmente ela tem uma verdade ou não. Como que eu faço para se chegar nessa verdade? Né? É o método, né? E depois eu vou comprovar se essa dúvida que eu tenho, ela de fato é real ou ela apresenta outros resultados. Então, essas são regras da razão. Isso se dá em tudo, né? Não somente dentro da ciência, mas a filosofia, no nosso pensamento, no nosso dia a dia, na nossa vida. Nós sempre estamos utilizando essas regras. Saibamos disso ou não, seja consciente disso ou não, nós estamos sempre utilizando essa regra. Tá ok? Então, a aula de hoje para o segundo ano termina aí, né? Eu espero que vocês tenham gostado, tá ok? Eu vou deixar aqui, né? Espero que vocês tenham gostado da aula, né? Eu vou pedir novamente para que vocês se inscrevam no meu canal, lá, nesse canal aí, Marcelo Barda, né? Deixe o seu like, o joinha aí embaixo, isso me ajuda a dar continuidade ao meu trabalho, né? De difusão da filosofia para os jovens, né? Assim como os poemas também. Eu vou pedir para que vocês, se puderem, se inscrevam no meu canal, né? E ativa o sininho, né? Para receber as novas notificações, né? Eu também estou no Instagram como marcelo.barna, tá? Estou lá no IGVT do Instagram também, com meus videozinhos e tal. E estou no Facebook novamente, né? Marcelo Barna, para quem quiser me adicionar lá, o Facebook está aberto, tá ok? Principalmente para a gente bater um papo e tirar as dúvidas aí, tá? Bom, o que eu tinha para dizer é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Desejo a todos vocês que fiquem em paz e até uma próxima aula. Muito obrigado a todos.